Chegou no balcão. Agora sim. Relíquias e Aventuras, de Rodolfo Vieira. Bora lá. Inicia-se um dia festivo nos arredores do reino de Bravelos, com apresentações pirotécnicas, disputas saudáveis entre cidadãos e muita comida para saciar a fome dos moradores e visitantes. Primeira frase, né, do livro, ela é uma frase grande, mas é a primeira frase do livro. Não é exatamente aquela frase mais gancho possível, né? Tipo, ela não te faz querer continuar lendo, mas, como a gente já falou, seria muito bom se tivesse, mas não é porque não tem que o livro vai ser ruim. De longe, exala-se a fumaça dos diferentes tipos de carnes e pratos exóticos que apenas aquelas mulheres conseguem produzir. Eu não sou muito fã de falar, tipo, aquelas mulheres, aqueles homens, tá ligado? Tipo, porque quem são elas? Elas são uma ordem de freiras que faz carne e prato exótico? Sabe? Eu acho que é uma oportunidade de explicar, tipo, quem que são essas minas, em vez de falar aquelas mulheres, aqueles homens. Não gosto muito desse tipo de coisa. Porque ele cria um mistério que não existe, né? Ontem eu fiz maratona aqui no canal até 5 da manhã. Acabou meu estoque. Eita porra, Lola. Acabou o estoque? Eu tenho que produzir mais vídeo urgente. Quanto às bebidas, há de todas as que possa pensar. Algumas adocicadas, outras com o puro sabor do álcool. Bardos espalham canções de bravura, amor ou sátiras das próprias experiências amorosas, enquanto os pequeninos brincam contando seus feitos fantasiosos. Todos felizes em celebração, antecipando o esperado pronunciamento que ocorrerá esta tarde, onde será proclamado o nome do herdeiro sucessor da coroa. Mesmo conhecendo as leis que regem a transição, cada presente torce pelo filho que tem maior afinidade. E é claro que Anzel, o primogênito, é o mais comentado entre as várias rodas de pessoas. Por outro lado, não poderia ser mais ninguém, já que os demais príncipes são inelegíveis pelas próprias condições. Sara, uma princesa, o bastante para ser excluída, e Roy, o filho adotivo. Mas ainda há esperança para eles, pois a justiça precede os atos do rei Atos. Ok. Esse começo aqui, eu achei que ele não ia entregar nada pra gente, mas ele entregou. Por quê? Aqui a gente tem o plot, aqui a gente tem qual que é a história que vamos ler, pelo menos a história que a gente acha que vai ler, que é da Sara e do Roy, talvez querendo ser rei ou rainha, talvez conseguindo, talvez aconteça alguma injustiça, talvez aconteça uma traição, a gente não sabe, mas o autor deixou a pulga atrás da orelha. Então legal, acho que o primeiro parágrafo entregou. Porém, rapaziada, não é porque o primeiro parágrafo conseguiu entregar que ele é um bom primeiro parágrafo, porque eu acho que ele gasta muito tempo explicando pra gente onde é que tá rolando. Eu acho que isso tudo aqui poderia ser resumido em uma colossal festa no reino de... O povo espera o pronunciamento que ocorrerá esta tarde. O pronunciamento do nome do herdeiro sucessor da coroa. É uma primeira frase, acho, muito mais catchy, muito mais gancho, sabe? Que pode pegar o leitor um pouco mais. Porque a primeira frase já tem algumas informações que vão explicar sobre a história. Em uma colossal festa no reino de Blu 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 Blu, a gente já tem o lugar. É uma festa colossal, portanto uma festa muito grande, muito acima da média. Senão você falaria grande festa, enorme festa. Colossal é tipo, uau, que festa absurda, entendeu? Blu 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 Blu, você bota o nome do teu reino de verdade, e aí já dá pra entender, ter uma noção de que é um reino de fantasia. E a gente cria expectativa, né? A história é sobre o quê? O sucessor da coroa. Então quer dizer que não é tão normal assim, não é tipo, o primogênito é o rei. Vai ter alguma questão. E aí você lê o resto, que eu não mudaria nada, acho que ficou interessante. Eu prefiro assim. Com o primeiro badalar dos elevados sinos espalhados pelas torres, todos presenciam a chegada da princesa. A menina é sempre pontual em seus compromissos e passando entre os aldeões, ela esbanja
a educação que teve sendo carismática e humilde com os que se aproximam. O arco e as flechas em suas costas dizem muito sobre ela, comprovando o equilíbrio que a torna uma guerreira persistente, pronta para avaliar todas as estatísticas dos alvos colocados em seu caminho. Ok, a gente tem um resumo sobre a princesa, eu tenho um pouco de medo de a gente ter uma série de descrições mecânicas dos personagens, apesar de eu não achar tão mecânico isso aqui. Né? E boa noite pro Yuri, boa noite pra Nicole. Deixem o like, inclusive, tá? Tanto quem tá vendo gravado em vídeo, quanto quem tá ao vivo. Deixem o like, por favor, me ajuda muito. Aqui a gente tem uma descrição que não é tão dura, porque ó, o arco e flecha dizem muito sobre ela. E aí fala sobre o equilíbrio e fala sobre ela gostar de detonar os alvos no caminho dela, ou seja, ela é uma pessoa meio faca na bota. Poderia melhorar um pouquinho, ficar um pouquinho mais legal a escrita, mas não tá ruim. Agora, o meu medo é que comece a ficar a descrição de cada personagem, o que talvez não tenha muito como escapar, mas eu não gostaria que fosse o caso. Da vila aos tapetes do castelo, a dúvida sobre a futura decisão de seu pai a coloca em uma posição inferior aos irmãos. Entretanto, convicta, ela apoiará qualquer palavra dita por ele. Ok, ela é pau-mandada do pai. Novamente ressoam os sons metalizados, informando a chegada de outro príncipe. Ainda tímido, com toda a atenção virada para ele, Roy se mostra descrente de sua aceitação vinda pelo povo, porém consegue agradar todas as crianças com variados truques mágicos, o que aumenta de forma significativa sua influência. Ok, essa introdução ela ficou ainda melhor, ela ficou ainda mais fluida. Acho que aqui ficou legal. O Rafael já falou, eu acho que o meu primeiro capítulo vai ser humilhado na sua análise. Fico até pensando se não deveria ter te mandado outro trecho. Rodolfo, adorei sua escrita por ser bem leve de compreender. Pois é, o Rodolfo aqui até agora ele tá mandando muito bem na escrita, eu acho que tá de boa. Mas Rafa, é bom eu massacrar o teu primeiro capítulo. É bom, porque o primeiro capítulo ele define o que muita gente vai continuar lendo ou não em tempos de leitores digitais. Então, onde eu mais consigo ajudar vocês é no começo, porque começos são muito complicados de acertar. Mas alguns olhares retorcidos o fazem lembrar de sua linhagem de sangue plebeu. Ele sabe que não tem chance alguma de disputar qualquer tipo de posição com seu irmão, tanto nos direitos quanto pelos meios físicos, e por isso chegou ali, determinado a apoiar Hanzell. Aglomerados e comprimidos no Salão Real, todos fazem o que podem, aguardando a vinda do último filho. Olha, pra mim até agora o Roy é um borra-botas, um cagão, e... como é que é o nome da menina mesmo? Pô, não tem o nome dela aqui, só tem aqui em cima. Cadê? Sarah. E a Sarah é filhinha do papai, mano. Achei eles meio sem graça. Aglomerados comprimidos no Salão Real, o rei Atos se mostra paciente, diferente de seu conselheiro, que afirma o descaso de Hanzell pelo dia glorioso que o nomeará como novo condecorado da realeza. Isso eu achei legal, ele já de cara fica meio preguiçoso. Minutos passam e com o término do repertório, o bobo da corte se vê obrigado a improvisar, soando horrores e chamando internamente pela aparição do primogênito. Sarah se coloca a reclamar, acompanhando o braço direito do rei, enquanto Roy parece compreender o atraso do irmão. Prestes a se locomover do trono, todos, assim como a Vossa Excelência, presenciam o garoto apontar nos portões, quando ele solta a seguinte frase. O garoto que solta, o calado. Calado? Chocados com o ato do príncipe, causando um silêncio abrupto, alguns moradores o olham de maneira diferente, tentando entender o ocorrido. Já ele se mostra envergonhado pelo que disse e se desculpa enquanto circula entre os pretos. Nossa, o cara tá completamente surtado. Ele deve estar, arrancando os cabelos. Restabelecendo o caminhar, fica clara a preferência do rei por Hanzell. Você pode manter o rei minúsculo se você quiser falar que o rei não tem valor, como mensagem subliminar. Mas se não é o teu objetivo, mantenha o rei com maiúsculo, porque senão vai estar errado. Hanzell carrega uma linda espada de marfim em suas costas. Já não gostei dele, porque ele é explorador de marfim, a menos que o marfim venha de um elefante que morreu de causas naturais. Salve, Liv, boa noite. Com o símbolo real brilhando na empunhadura. Há aqueles que se intimidam pela capacidade do garoto, pois em seu abdômen também carrega outra lâmina envolta em ataduras. Legal.
Já era a hora, jovem príncipe. É assim que pretende governar este reinado? Eu colocaria uma interrogação aqui e manteria essa, para ficar um pouco mais fluido. Menciona o conselheiro, dando uma lição de moral. E prossegue. Seus irmãos já estão aqui há mais de 1 hora. Chega, Kefir. Não crie atrito entre meus filhos. Vocifera Atos. Como é vocifera, esse ponto não é necessário, tá? Vendo Hanzeel se reverenciar. 1000 perdões, meu pai. Tive contratempos para estar aqui. Aqui é uma questão que eu já não tenho tanta certeza. Isso aqui é um travessão, né? Ih, não é travessão. Cara, eu não tinha percebido, porque esse times aqui realmente me pegou. Tá, mas tá errado, lembrando a todo mundo que o correto em diálogo é travessão e não hífen. Como o Rodolfo usou hífen, você coloca o hífen, um espaço, aí você coloca travessão e um espaço aqui no substituir tudo. Para substituir tudo. Porque aí ele vai substituir só os hífens de diálogo e não os hífens que realmente devem estar ali. Aí eu usei o menos, então ele não localizou. Será que ele usou outro negócio? Caramba, ele não usou o hífen aqui, é outra coisa. Não é travessão. Deve ser a famosa meia risca. Tem alguns PCs que fazem ela usando Ctrl Shift 0151 e o travessão é Ctrl Shift 0150 em alguns Words e tal. Às vezes pode causar uma confusão, mas o travessão é o grandão. Eu faço com Ctrl Alt menos. É assim que eu faço o meu travessão no Word. Agora sim. Agora mudou todos. Lucas, eu sou meio novo nesse mundo de escrita e novo no seu canal. Como a gente cria um travessão no Word? No Word é pelo Ctrl Alt menos, pelo menos para mim. O seu Word pode ser diferente. Eu não vou saber de cabeça agora mostrar para vocês em configurações onde é que fica. Acho que é aqui em opções, tá? Vai ter alguma tecla em acessibilidade ou avançado que você pode mudar como um caractere é colocado. No meu é Ctrl Alt menos. No Google Docs são 3 hífens. Quando você coloca 3 hífens um do lado do outro, ele gera um travessão. Pelo menos no meu também. Pode ser que no de vocês pode já estar configurado diferente, tá? Mas basicamente é assim que eu sei fazer. Aqui, eu não sei se isso aqui é um verbo de send. Eu ainda estou dominando essa ferramenta da literatura, porque quando o verbo ele se refere à fala, por exemplo aqui, vocifera, então é como ele fala. É um verbo que se refere ao tom da fala. O assente é um assente de movimento, não é sobre a fala. Então eu acredito que ele é com maiúsculo. Mas eu posso estar enganado, tá, gente? O livro de vocês eu espero que passe por uma revisão ortográfica, e eu estou dominando essa parada de novo, porque eu tinha para mim uma regra definitiva, mas eu entendi que não é bem assim, que existem exceções, e essa provavelmente é uma delas. Então, mas a explicação que eu dei para vocês, ela é factual. Se o verbo ele é sobre a fala, ele se refere à fala, ele é minúsculo. Se ele não é sobre a fala, ele é um movimento, ele é alguma outra coisa. Por exemplo, fulano pegou um objeto, né? Aí é maiúsculo. Mas aí fulano já seria maiúsculo, né? Então é complicado dar um exemplo. Uma dúvida do Yuri. Eu costumo separar o predicado, explicação de fala ou algo do tipo, por vírgula e não travessão. Tá errado, Yuri. Tá errado. Tem que usar travessão, senão você vai estar cometendo erros gramaticais. Ainda mais com vírgula, vai ficar completamente confuso. Agora que eu fiquei, caramba. Como é que as pessoas não se confundem lendo? Tipo, você nunca se confundiu lendo? Assente o esbelto rapaz de cabelos loiros. Ele também é de boa, né? Eu não duvido, Hanzeel. Onde está seu mestre, aquela raposa rabugenta? A realeza questiona-o. Thorin não poderá comparecer, diz que a sucessão poderá ser um erro. Aquele velho sempre se agarra aos enigmas. Está bem, podemos começar, meus filhos. Eu acho que aqui, essa fala aqui, ela não tá legal.
O diálogo em si, ele não tem tanta personalidade, não tem tanto dinamismo quanto poderia ter. Mas isso não quer dizer que o texto está ruim, está compreensível, dá para levar. Na minha opinião, esse diálogo aqui está ruim, porque ele soa apressado, entendeu? Então, ou falta o que o Yuri mesmo falou, né? Um predicado, ou você vai ter que contar isso de uma forma diferente. Porque ele está pulando de uma coisa para outra. Talvez só ter uma interrupção ali do rei coçando a barba ou algo assim já seja o suficiente para não parecer tão corrido. Antes mesmo de qualquer afirmação, Sarah e Roy empurram Hansel, colocando-o na frente deles, diante dos reluzentes brilhos vindos das vestes do rei. Vocês celebraram e celebrarão com o meu novo julgamento. Como já sabem, Hansel, meu filho homem ilegítimo, tem sua preferência para reinar Bravelos. No entanto, diferente das gerações passadas, também darei a oportunidade a eles. Proclama. O proclama se refere à fala, então é minúsculo. Apontando para os filhos que estão encurvados aos joelhos. Aos joelhos. Acho que é. Causando um mútuo. Isso aqui, ortograficamente, eu acho que é errado. Mas se tiver errado, eu acho que pode ficar. Por quê? Porque todo mundo vai entender o que quer dizer e eu acho que é uma forma do autor colocar sua personalidade como autor aqui dentro. Eu acho legal. Eu manteria. De surpresa. E continua. Que tipo de honra ou pai eu seria se eliminasse as chances dos demais? Todos os 3 príncipes se mostram capazes de assumir este cetro, cada um com a própria virtude e determinação. Mas, majestade, isso vai contra as escrituras. Sempre tem um chato, né? Kefir tenta intervir o que para ele parece uma loucura. Tem que ser sem vírgula, porque senão parece que pro Kefir intervir é uma loucura. Sem a vírgula fica o que você quer dizer de verdade. Que a Kefir tenta intervir o que para ele parece uma loucura, assim como para alguns dos presentes. Não me atrapalhe, conselheiro, ainda não terminei. Eu tenho um leve problema com o conselheiro do rei ser um cara que ele está subjugado ao rei e o rei claramente odeia ele. Eu faria o Kefir não ser um conselheiro do rei, mas ser, por exemplo, um representante da nobreza, um representante da burguesia, alguma entidade de poder que consiga disputar com o rei para explicar como que ele ainda está nesse cargo, sendo que o rei claramente despreza as opiniões dele. Interrompe as próximas falas daquele que sempre o ajudou a reinar o castelo. Sempre ajudou, mas agora qualquer coisa que o cara abre a boca, o maluco desce a lenha nele, entendeu? Tá estranho. E prossegue. Sarah, Roy, levantem-se. Não consigo continuar olhando para a nuca de vocês. Vossa Excelência, meu pai, aceitamos Hansel como a nova realeza, afirma Sarah. Se ela afirma, tem que ter exclamação, né? Afirma Sarah, com palavras trêmulas. Conheço muito bem vocês 3, minha filha. Desde cedo enviei-os aos seus mestres pensando categoricamente neste dia. Através de cartas venho acompanhando a progressão de seus treinamentos. Sei muito bem que há um entre vocês que ainda precisa ser lapidado, mas nada que o faça ser menor aos demais. Ao mesmo tempo, todos os filhos abaixam suas cabeças como se acatassem para si o julgamento. Eu não gosto disso, sabe? Ao mesmo tempo, já é uma bengala. Eu acho que todos não precisam. Pode ser os filhos, né? Os filhos abaixam suas cabeças como se acatassem para si o julgamento. Talvez esteja se referindo ao que precisa ser lapidado. Eu tentaria deixar isso mais claro. E esse aqui é maiúsculo, né? Chega de intervenções e vamos para o veredito. Atos fala pedindo toda a atenção, minimizando os murmúrios aleatórios, e adiciona: vocês 3 conhecem sobre a lenda da Montanha Sombria. Eu não sei se tá correto, tá separado, tá? Acho que não. Da Montanha Sombria, onde repousa um artefato místico com capacidades incomuns. Na mesma região onde o mal assola de maneira descontrolada, aquele que me trouxer... acabou. Aquele que me trouxer esta relíquia herdará meu reinado. Tá, ok. Aqui eu tenho um pouco de preguiça de histórias que são de busca pelo artefato mágico, só por ser uma busca do artefato mágico, porque é uma história muito padrão. É uma missão muito fácil, é uma missão muito óbvia. Eu acho que é só isso que eu tenho pra dizer sobre, sabe? Eu acho que é fraco. Talvez você
tenha dificuldade pela questão do plot ser muito interessante, de ter um adotado e uma mulher que podem ser rei e rainha do reino, com poderes totais e tal. Mas a missão é desinteressante, porque a missão é buscar uma relíquia perdida, que é uma parada que é muito clichê, tão clichê que ninguém usa mais hoje em dia, tá ligado? Perante a decisão do rei Athos, o público se espanta, causando uma dúvida generalizada, pois sabem que apesar de ser um conto, os perigos da montanha são totalmente verdadeiros. Alguns chegam a pensar de forma absurda que a realeza tem motivos para querer a morte dos filhos. Machistas afirmam que a princesa não alcançará nem mesmo o início da montanha por conta de sua fragilidade. Não tem nem que falar que são machistas, porque óbvio que são machistas, né? Mas alguns e tá ótimo. Eles são machistas e tá implícito. Eu acho que você falar machistas, por mais que seja um termo que pode estar bem presente nessa realidade, pode tirar o leitor da cena e trazer para o mundo real. Por conta da palavra que ela é fora do padrão de uma fantasia. Mas você pode introduzir ela depois em uma fala. Eu acho que num diálogo funcionaria bem. Ou no pensamento do personagem. Irritada com julgamentos prepotentes, ela retira 3 das argolas de metal que utiliza, tidas como pulseiras, e as arremessa para o alto do salão. No alinhamento dos objetos, rapidamente dispara uma flecha. Mano, que bagulho. Nossa, que vergonha alheia. Tipo, ela tá no meio de um salão. O pai dela acabou de falar que ela pode ser rainha. Aí ela tava mó cheia de humildade. Tipo, não, pai, deixa o Ranzel, ele já tá aí, pá, não sei o quê. Aí ela escuta um burburinho de, eu acho que ela não vai conseguir. Aí do nada a mina taca 3 argolas pro céu e tá com uma flecha no meio. Tipo a menina lá do Valente, tá ligado? Putz, sei lá, eu não gosto, mano. Eu não gosto com esse tipo de coisa. Depois sai pela janela e atinge o sino a longos... Caralho, a menina tem disposição. Sai pela janela e atinge... é a flecha. A flecha sai pela janela e atinge o sino a longos metros de distância. Naquele que deveria ter comunicado a entrada de Ranzel, mas que possivelmente seu vigilante caiu no sono. Assim que os múltiplos sinos são tocados, a multidão comprova que Sarah tem muito mais atributos do que apenas um belo rosto cativante. Como que poderia resolver isso? Ela quer ser arrogante, porque isso aqui é uma coisa de uma pessoa arrogantíssima. Não é tipo, eu quero me provar. É uma coisa arrogante, ela se prova, mas ela é arrogante. E tudo bem, ela pode ser arrogante, seria um ótimo traço. Alguém pode se levantar contra o rei de forma mínima, sabe? Então algum nobre, algum burguês, alguém que o rei não vai poder mandar decapitar, se separa da multidão e fala, mas rei, essa Sarah aí, ela é uma mulher, ela não vai conseguir porra nenhuma. Aí o rei dá risada ou algo assim e você percebe, você pode, né? Eu sugiro que o rei autorize ela a fazer o negócio. Pode ser só um olhar, entendeu? Ela olha pro rei, o rei dá um sorriso e ela atira. Por quê? Pra não quebrar o respeito dela que ela demonstrou até agora ter pelo rei. Porque claramente ela é uma baba-ovo do pai dela. Pelo menos no que a gente leu até agora. Então seria muito estranho se ela corresse o risco de envergonhar o pai dela fazendo algo contra um cara desse, ou até atirando uma flecha num sino lá longe, porque é meio aleatório. Pode soar como falta de respeito com alguém. Óbvio, quem estava faltando com respeito não era ela, mas ela reagiu dessa forma, né? Então eu acho que seria interessante essa cena. E aí ela atira a flecha, sei lá, mano, o cara tem uma bolsa, ela atira a flecha na bolsa, né? Ou ela... sei lá, inventa um rolê. Você que é o escritor, mas você entendeu, né? Cidadãos e amigos, façam silêncio. Cara, tá acabando. É que o número de página não atualizou por alguma razão. Cidadãos e amigos, façam silêncio. Eu, sua majestade, ainda não terminei. Aclama o rei, reduzindo as falas dispersas. Entendo suas preocupações para com os príncipes, mas como puderam ver, todos eles são extremamente capazes de concretizar esta missão. Além do mais,
Aquele que em receio não desejar participar estará livre para escolher. Então Hansel, Roy e Sarah me digam, sabendo dos males que os esperam, algum de vocês tem interesse em desistir desta jornada? Ah, é um livro-jogo! É um livro-jogo. Legal. Assumir o papel de Roy, fazendo informar o próprio despreparo. Deixará todos aceitarem a aventura. Ok. Interessante. O que me dá a sensação como jogador é que aqui ou eu assumo o papel do Roy, ou todo mundo vai aceitar a aventura e talvez eu possa escolher o papel do Roy lá na frente. Quer dizer, o papel de outro personagem lá na frente. Nesse caso, como todos os três acharam que era sobre ele, pode ter sido, né? Sobre eles, o comentário de despreparo, eu acho que aqui poderia ter as três opções e você continuar com a ótica de cada personagem. Na minha humilde opinião, se você se propõe a ter três protagonistas ou três personagens centrais em um livro-jogo e eles vão estar nessa circunstância aqui, eu acho que se perde muito você cortar a aventura dos outros dois. Então eu imagino que você já vá dar a possibilidade do leitor assumir o papel dos três. E aí eu colocaria essa opção aqui. Por quê? Mano, porque aí vai ficar um capítulo perfeito. Porque ele começa dando a história, ele explica a narrativa, ele cria uma missão. A missão eu não gosto, eu mudaria que missão é, mas aí você entendeu. E aí no final você fica tipo, caramba, eu posso escolher com quem que eu vou jogar, a história de quem que eu vou ler, e você entende como leitor que se você fizer um bom trabalho, a história que você... Deixa eu diminuir um pouco o ganho. A história que você escolher jogar, ela, se você jogar direitinho, ele que vai virar o rei. Então você vê qual dos três personagens que você mais se identificou, eu acho que eles são legais de se identificar, e joga com ele, o que torna a história muito mais interessante. Deixa eu dar boa noite pra galera e me diga o que vocês acham. Boa noite pro Daniel, boa noite também pro Matheus, boa noite pra quem tá assistindo aí e ainda não comentou e eu não vi. Confesso que não leria, precisa ler mais fantasias medievais. Cara, eu leria, tá ligado? É o tipo de narrativa que eu gosto. Porque ela não tá me prometendo algo épico. E eu não sou fã de histórias épicas. Eu acho chato, tenho preguiça demais. E é um gosto pessoal meu, não quer dizer que não funciona. Eu não gosto. Eu gosto de histórias que são mais pontuais. Então, tipo, 3 herdeiros, que um deles vai virar rei e eu vou jogar o livro-jogo, eu achei interessante o plot. E eu achei a missão chata, tá ligado? Então eu gostaria de ter uma aventura mais interessante, uma missão mais interessante. E se a questão for, Lucas, mas depois a missão fica interessante. Tipo, muda o plot. Pô, mas eu acho que nessa circunstância aqui, perde-se muito tendo uma missão dessas, entendeu? Então eu mudaria isso. Salve, Sandro! Até o Trono de Vidro da Sarah J. Maas serve como acervo para fantasia medieval, se quem estiver escrevendo for uma pessoa jovem, é verdade. Lucas, para isso teria que ser ainda mais complexo que o livro da Nicole. Não, então, é o que eu falei, né? Eu acho que tem que ter 3 percursos diferentes. Para funcionar, tem que ter 3 percursos diferentes. Para ser legal de verdade e tal. Mas basicamente é isso. É isso. No geral, eu acho que é um livro que ele tá com uma escrita legal. Eu acho que o Rodolfo ele tem uma escrita legal, mas eu concordo que precisa ter um pouco mais de bagagem, talvez, para ter ideias mais fora da caixinha. Porque, por mais que eu ache o plot legal e eu leria, os 3 personagens é que me convenceram, porque eles têm carisma, pra mim. Mas a história em si, ela não é original em nada, né? Você tem um rei que vai passar a coroa, tendo uma competição para ver quem é que vai ficar com a coroa, não é tão comum. Mas existem histórias bem renomadas que são assim. O Neil Gaiman mesmo lançou aquele
História da Estrela, que os príncipes lutam pra ver quem é que vai pegar a estrela, quem vai pegar a joia, quem pegar vira rei, e não o primogênito, sabe? Só que lá é uma parada um pouco mais sanguinolência. Então é outra narrativa. Mas existem casos já. Então, tipo, é um ponto interessante, é legal, é o plot da obra, mas ele não é totalmente original. Mas a missão ela é muito padrão, e ser toda essa trama de rei, e coroação, e trono e tal, também é clichê. Então, os personagens aqui ganharam. Eu acho que se a missão fosse mais interessante pra mim, já seria um 8 de 10 como o primeiro capítulo. Só não dou 9 ou 10 porque eu preciso me arrepiar, sentir alguma coisa, tá ligado? Algo assim. Ah, entendi. O Nero ele falou sobre o autor ler mais fantasia por conta da estética mais dos personagens. Mas aí, Nero, eu acho que é uma questão de referência e limitação de referência. Porque como os personagens se tratam, eu achei bem normal, bem de boa. Olha o Hiro, salve Hiro, obrigado pelo superchat. E o CEO, ele tá lá em casa dando uma dormida. Ele tá meio irritado com a mudança, então ele tá lá em casa dando uma dormida. Não veio pra live de hoje. Mas voltando ao assunto aqui dos diálogos e etc. A fantasia medieval, ela não precisa ser de época. E isso é muito importante que seja destacado para quem é escritor. Não é porque uma fantasia ela é medieval que ela tem que tentar ser uma ficção histórica, entendeu? Principalmente se seu público é infanto-juvenil e jovem adulto. Se você está trabalhando com um público infanto-juvenil e jovem adulto, você tem uma fantasia, não dá para saber como é a linguagem daquele mundo, como é a linguagem daquele reino, daquela cultura, sem que alguém abra a boca. A partir do momento que alguém abre a boca para falar, você tem sinais. E aí, conforme você vai lendo, você constrói uma cultura daquele povo, daquele universo. Por exemplo, se um escritor ele cria uma cultura bem ficção histórica, sabe? Que tem uma fantasia medieval onde os personagens se tratam de forma menos coloquial, mais dura, escolhendo palavras mais cavalheirescas, essas coisas assim, e depois você do nada muda a forma de falar dos personagens, isso é um erro. Terrível. Terrível, terrível, terrível. Só que se você tem uma narrativa que se propõe a ter uma linguagem mais acessível, mais coloquial, você mantém essa linguagem, é da hora. Eu gosto, eu pessoalmente gosto. E os meus livros, inclusive, são nessa linha. Você não vai encontrar praticamente nenhum personagem que fala difícil nos meus livros, a menos que ele seja, por alguma razão, é um personagem que tem que falar desse jeito. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Gosto das histórias medievais, a maioria dos livros e séries que assisto é nessa linha. Meu primeiro livro tem temática medieval, tive que pesquisar bastante, mas procuro deixar moderno. O meu conselho é chamar de contemporâneo. Eu tomei essa lição de uma professora de universidade minha, ela me odiava. Aí eu fiz uma apresentação um dia e eu falei que umas cadeiras eram modernas. Ela me perguntou no que elas eram modernas e eu falei que elas eram atuais. Ela falou, então elas não são modernas, sua anta, elas são contemporâneas. Aí eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci isso. Salve Augusto, hoje a live começou mais cedo porque eu tenho que ir numa audiência, porque um caloteiro tomou processo e o juiz colocou a audiência às 8h15 da noite. Mas enfim, é isso sobre o texto. Espero que ajude o Rodolfo e também quem tem livros aí parecidos, né? Que tem coisas semelhantes.